Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pet Podcast, um podcast da Tudo de Vet. Esse é o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal e, junto com os nossos convidados, vamos compartilhar muitas dicas legais. Então, ajuste seu fone de ouvido, porque tudo é uma questão de hábito. E hoje o tema do nosso podcast é um tema muito legal, muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre atendimento domiciliar e sobre autogestão. E a gente tem uma convidada super especial e eu fiquei muito feliz que você está aqui com a gente. É a doutora Vivian Lage. Ela é médica veterinária formada pela UF desde 2010. Ela tem pós-graduação em clínica médica de cães e gatos. Ela é membro da Comissão de Ética do CRMV-RJ. Ela é diretora da Anclivepa RJ, aqui do Rio, e coordenadora de administração da pós-graduação da Anclivepa aqui no Rio. Seja muito bem-vinda, doutora Vivian Lage. Obrigada aí pelo convite, Carol. Muito tempo já, né, juntas. Sim. E muito honrada com esse convite de hoje. Eu que fico feliz. Eu acho que esse tema tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente esclarecer e muitas dúvidas que são de tanto de tutores quanto de colegas para que a gente possa conversar. E vamos começar o nosso episódio e eu vou começar com uma pergunta que é: o que te motivou a oferecer o atendimento domiciliar? Então, o que acontece é que, na verdade, desde a época do consultório, eu já fazia a consulta domiciliar de forma geral. E aí, na verdade, era muito motivado, assim, por aquela senhora que não tinha como levar o Sim, animalzinho, o cachorro de porte médio para grande, né? Ou o combo senhora mais cachorro grande. Então, isso fazia com que eu tivesse que ir até essas casas. E aí, na verdade, o divisor de águas foi a pandemia mesmo. Porque como eu já estava fazendo e as pessoas já sabiam que eu fazia atendimento domiciliar, uma coisa puxou a outra. Então, a minha realidade mudou muito, né, que eu fazia uma coisa que eu fazia esporadicamente e que virou meu carro-chefe, né, a partir de então. E aí é muita indicação boca a boca, né, e todo mundo foi me chamando e, na verdade, na pandemia eu me vi 12 horas fora de casa e a vida mudou completamente. Grande parte desses clientes, eles se mantêm até hoje. Então foi um modelo que funcionou muito e que as pessoas acabaram gostando e permaneceram comigo dessa forma. eu tive um labrador e ela era bem gordinha. Ela pesava quase 40 quilos e teve uma vez que a gente, assim, passou um sufoco para levá-la no veterinário. Ela teve uma bicheira, sabe, que estourou, e aí a gente teve que botar num lençol, eu e meu pai, para carregar. Eu acho que essa facilidade de ir em casa, ajuda muito, principalmente nessa hora que a gente está ali numa emergência, que um cachorro grande, ou alguém que não pode carregar, ou até mesmo o conforto de você poder receber o veterinário na sua casa, né. Sim, tem milhares de modalidades, tem muita gente que voltou a trabalhar, mas que já tem a confiança, e aí mesmo a pessoa estando no trabalho, eu consigo ir até a casa, né? Às vezes um funcionário, alguém me recebe, eu consigo dar esse feedback para o cliente, e aí as coisas acabaram se mantendo dessa forma, porque realmente foi isso, foi um modelo que deu Deu certo para certo. todo mundo. A outra pergunta era das vantagens, a gente já falou algumas, né, Sim. vantagens. Além dessas que a gente falou do conforto, da pessoa estar trabalhando, tem alguma outra vantagem que você queira pontuar, assim, do atendimento domiciliar? Olha, tem uma vantagem que eu considero como clínica, porque muitas das perguntas que a gente tem que fazer no consultório, a gente já está vendo no dia a dia. Sim. Então, a gente já está vendo o tipo de piso, como é esse comedouro, como É quantos verdade. tem o bebedouro, como é a ventilação desse local. Então, a gente tem muitos detalhes ricos só do fato da gente entrar, né? Mesmo que a gente não vá em todo o ambiente, né? A gente já rapidamente consegue rastrear alguns pontos. Produtos de limpeza. Exatamente. São muitos detalhes e coisas que já, naturalmente, ao você entrar, mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso da questão da triagem, né, como o que que eu tenho que levar e tudo, mas só o fato de, por exemplo, um labrador de 40 quilos me chamar e eu chegar lá, ter um porcelanato, isso já diz muita coisa para mim, entendeu? Sim. Então são esses pequenos detalhes.
Como vantagem, eu também coloco a questão, por exemplo, de filhotes que ainda não poderiam, não Sair. seria tão legal ir para a rua, então faço bastante rotina pediátrica, a rotina geriátrica, porque já é mais difícil para esse É. animalzinho ficar se locomovendo, então os extremos são bem interessantes, assim. Eu acho bem legal isso, porque é uma facilidade, isso, eu falei do produto de limpeza, porque sempre perguntam, né, Sim, principalmente quando tem uma alergia e às vezes não sabe responder, então sim. ter esse acesso já te dá uma vantagem ali no diagnóstico. A gente consegue ver as plantas, que eu lembrei agora, tem muitas plantas tóxicas, Ah, é aí a gente verdade. já vai vendo, às vezes a pessoa não sabe nem o nome, mas eu tô vendo ali. Então, por exemplo, na semana passada atendi um gatinho que tinha muitas plantas em casa e aí eu me lembrei de dar essa dica para ele, olha, fica de olho para ver se o gato não vai mexer nessa, porque elas são tóxicas. Então são micro detalhes que deixam o atendimento assim muito rico. E que é uma vantagem pro tutor e pro pet, porque planta é uma coisa que a gente não presta atenção, e às Sim, vezes a gente ganha uma planta é. e a gente não sabe, coloca ela na sala, coloca no canto, né, um acesso para comer e não presta atenção na planta. Sim, sim. E quais são os tipos mais comuns, assim, que você atende? Quais são os serviços, na verdade, que você oferece? Então, basicamente a consulta, tá? Bom, eu sou primeiro ponto, assim, como clínica geral, né, que eu sou Sim. clínica essa é a minha formação mesmo, mas são consultas, vacinas, eu consigo fazer pré e pós-operatório de cirurgia. A cirurgia é proibido da gente fazer, né, segundo o conselho, mas a gente aluga, a gente pode falar mais para frente sobre isso, sobre os Hum, pontos de apoio, que são clínicas, né, que fazem esse suporte para mim, por exemplo, internação, cirurgias. Então, a gente tem que ter alguns pontos de contato com pontos físicos, né? Então, pré e pós-operatório eu consigo fazer. Trâmite de viagem internacional, que é uma hum, coisa muito interessante também, sim. de ser como se fosse um despachante mesmo para o pet, né? Eu acho que é basicamente isso. Vacina, né? Já falei. Vacinas, consultas de rotina, Isso. o acompanhamento também periódico de anual, Sim, semestral, né, do pet, a parte de viagens. sim. Isso para quem quer, ter essa consulta domiciliar, são os pontos de atendimento que o veterinário consegue atender no domicílio. Sim, e o que acaba acontecendo também como complementar é assim, por exemplo, tem que fazer um raio-x, eu tenho um contato de indicação que faça raio-x em casa, Hum, ultrassonografia em casa, coleta de sangue em casa. Então, eu criei uma rede de de apoio. apoio. Aham. E aí, porque o cliente de domicílio é um cliente que ele evita ao máximo de ter que ir à clínica mesmo. Né, ele já gosta disso. Então, eu procurei ter toda essa rede de apoio para poder encaminhar quando necessário. Essa foi uma informação interessante, porque pro pai, mãe de pet, né, pro proprietário de animal, saber que pode fazer o exame de sangue, pode fazer a ultra, pode fazer o raio-x na sua própria casa, com o veterinário que está atendendo no domicílio. Isso. E como é que é a preparação dessa consulta? Eu sou um cliente, te liguei, marquei, você está indo na minha casa, como que é a preparação dessa consulta? Então, a gente começa tentando entender qual é a raça, a idade. Na verdade, bem atualmente, eu consegui colocar uma secretária para mim. E aí ela fica no WhatsApp web remotamente me ajudando nisso. Então, ela faz toda essa triagem, né? Eu já passo algumas informações, e aí, conforme ela vai me passando as informações, eu vou pedindo mais coisas. Sim. Mas basicamente, inclusive, até às vezes eu peço por áudio mesmo, para a pessoa relatar sucintamente o que está acontecendo. Porque, assim, de forma geral, tem uma mochila que tem bastante coisa, mas às vezes tem que levar algum aparelho E sim. específico, por exemplo, um aparelho de pressão, que é mais pesado para mim, eu não carrego ele o tempo todo, um material de citologia específico, alguma coisa dermatológica. Então, acaba que essa triagem faz com que eu direcione com as coisas que eu tenho que levar. E aí, com relação a isso, também serve a questão da vacina, porque isso, não sei se a gente vai falar de desvantagem, mas, por exemplo, você está fazendo uma consulta aí,
poxa, mas a vacina do Bolinha tá atrasada. E aí eu não vou ter a vacina do Bolinha, porque eu tenho que andar com essa vacina no gelo. Então, o Sim. que que acontece? Eu não fico andando com aquilo que eu não vou fazer durante o dia. Então, eu preciso dessa programação, né? Dessa autogestão que a gente vai falar muito aqui, de saber o que que eu vou aplicar em cada casa para não levar em excesso, né? Sim. Então, acaba sendo não tem como, às vezes, fazer esses combos, né? Sim. De aproveitar e fazer a vacina. Ah, sim. Mas é isso, assim, eu não tenho como andar com a vacina o tempo todo junto comigo por causa do calor do Rio de Janeiro. Então é importante quando você for agendar uma consulta, domiciliar do veterinário, se for, necessário, atualizar as vacinas ou se você quiser dar alguma vacina, informar para esse veterinário para que ele possa levar, para que não tenha que ir novamente, você tenha a consulta completa, se você precisa completar o quadro, né, de vacinas ou tiver alguma coisa atrasada, ou se quiser atualizar, né. Sim. E aí, assim, quais são, como você estabelece quando você chega na casa do cliente, na verdade, chegou, como que é essa comunicação? O que que você precisa de espaço? O que ele precisa preparar para te receber? Então, isso é muito variável, né? Cada lugar vai ser de um jeito, né? Muitas das vezes eu gosto muito de usar mesa, tá? Peço muitas vezes para separar uma toalha para mim, só para não arranhar, não destruir até né? Porque o cachorro e o gato ficam nervosos e eles Sim. querem fugir e tal. O gato tem um preparo um pouco maior. Tem casa que eu não posso nem tocar o interfone para avisar que eu tô chegando, então é pelo WhatsApp, estou chegando. E aí a pessoa já abre a Abre a porta. porta, já deixa o bichinho separado, fecha tudo, porque a gente já teve que tirar gato de trás de geladeira, a gente já teve que tirar debaixo de cama box. E eu já perdi atendimento também, porque eu não conseguia achar o gato, pegar o gato. Então, isso é muito frequente. Então, o gato sabe, né? Ele sabe que tem uma certa tensão no ar, inclusive. Então, a gente pede para ter esses cuidados um pouco maiores. Mas com relação assim, à estrutura mesmo, o que eu preciso muitas vezes é uma mesa, mas mesmo que não tenha, eu não tenho problema nenhum. Se precisar, eu sento no chão, eu sento no sofá, o cachorro no sofá e eu no chão para coletar sangue. Isso daí é muito variável também. Mas pelo menos dedicar um espacinho ali para que você possa atender, é importante ter um espaço, uma toalha, alguma coisa para que possa, você tenha seu espaço ali para atender o pet. Sim, sim. E quais são os principais desafios que você enfrenta como médica veterinária que oferece esse serviço de atendimento domiciliar? Eu acho que é questão na verdade, primeiro ponto é que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, toda a experiência que eu tenho hoje foi batendo cabeça mesmo, né? Testando modelos e vendo o que queria dar certo e o que, que não iria dar certo. Então, uma das coisas mais difíceis é a agenda. Hoje em dia, eu estou tentando ensinar para a secretária, porque é bem difícil. Você tem que saber, inclusive, de geografia, É, para você poder marcar as casas em ordem, né, de bairro. Então, é bem interessante, né? Eu acho que o desafio é isso. Quanto tempo ficar em cada casa? Tem casa que eu já conheço o cliente, já sei que mesmo que seja uma vacina, não vai ser 30, 40 minutos. Esse como cliente otimizar essa vai. rota. Exatamente. E os atrasos são muito comuns, porque é isso, às vezes o bichinho foge, às vezes ele não deixa da forma como eu quero, eu tenho que tentar ser um pouco mais gentil e devagar, e falar, não, dá um tempo para ele, deixa ele respirar. E ainda por cima tem a questão do trânsito também no Rio de Janeiro. Então, dependendo, essas são as principais variáveis, assim, a questão dos atrasos, manejo de agenda, é, essas sutilezas, assim, cada casa vai ser de um jeito, né? Não existe Sim. muito um padrão. E agora são 2 perguntas que são direcionadas mais para os médicos veterinários, é que eu sou médico veterinário e quero começar a atender em domicílio, assim, o que que você dá de dica, aconselha para que ele comece a atender Então, nessa modalidade? eu acho que assim, o primeiro ponto sa- eu acho que assim, primeiro é saber o que levar na mochila, que isso é a principal pergunta, assim.
E isso é muito variável também, porque eu conheço várias amigas que são domicilianas e cada uma tem o seu ritmo e seu volume, né? Tenho a bolsa pocket, a bolsa standard. E aí você. Ah, o que, que tem que levar? O que você se sentir confortável. E isso também eu fui aprendendo sozinha, né? Pô, isso aqui eu não uso há um tempão, vou parar de usar, vou parar de comprar, de ter esses ajustes, né? E, e é isso, assim, a gente vai testando e vendo o que, que precisa usar. Então, esse é o primeiro ponto, né? E tentar dar uma pesquisada também ali no seu mercado, os valores que são praticados. É importante o atendimento domiciliar ser mais caro do que a clínica, né? Sim. Porque você está dando esse conforto para o cliente, ele não vai ter que gastar gasolina, ele não vai ter que gastar Uber. Então, isso tem um delta em cima, então isso é importante também, né? Sim. É até uma forma de valorização desse Profissional. clínico, né? Ele consegue atender menos e conseguir mais, né? Porque o retorno basicamente é todo para ele, Sim. né? E é isso, é só estudar ali o mercado, estudar valores e ver o que, que você se sente confortável em colocar nessa mochila para começar a atender. Então, ele vai dar uma pesquisada ali no mercado dele, montar a mochila e pelo menos uns 2 tipos de mochila, dependendo do que ele for Eu tenho, atender, e colocar o preço. E nessa parte de precificação, o que você dá de dica para que ele avalie os custos, né? Assim, colocar o deslocamento, Sim. colocar. Isso é interessante para quem está começando, Sim. para entender como é que faz esse custo, Sim. né? De como que você precifica seu serviço. Então, na pandemia, eu fazia praticamente a cidade do Rio de Janeiro inteira. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, como eu moro na Tijuca, quando eu ia para Jacarepaguá, para Niterói, aí cheguei a atender em Niterói também, quando eu fazia locais mais distantes, eu não conseguia, eu perdia muito tempo. Então, financeiramente, não dava mais para mim. Então, eu passei a focar em regiões, né? Zona Sul, Centro e Zona Norte. Então, eu já comecei por aí. E o que mais você perguntou Como que ele precifica, assim? precificar. Então, o cliente passava o endereço, eu jogava no Uber, eu fazia uma cotação, Sim. uma média. Comecei a fazer médias de preço. Antigamente, eu botava o valor da consulta e botava o valor do transporte. Hoje em dia, eu já tenho mais ou menos uma média e já está tudo embutido. Então, o preço da minha consulta já está com deslocamento. Às vezes vai ser mais, às vezes menos, mas um vai compensar o outro, tá? E aí tem dado certo dessa forma. Eu prefiro cobrar por região do Sim. que ficar cobrando deslocamento, porque isso vai gerar uma demora nessa resposta, né? De saber quanto é. E tem essas questões, por exemplo, de preço dinâmico, né? E aí a Há um gente. dia de mais trânsito. E tem isso também. Eu não optei por não trabalhar de carro, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Ah, mas como você faz domicílio se você não tem carro? É a melhor coisa para mim, porque como eu trabalho muito em Zona Sul, eu ia perder mais tempo estacionando do que atendendo os clientes. Verdade. Procurar estacionamento. Exatamente. Então, é basicamente metrô e ônibus. Metrô e Uber, ou 99, enfim. Eu falei o nome das empresas, não tem problema, né? Enfim, me patrocinem, porque eu uso muito. Uso Me dá um bastante. descontinho. Uso bastante, inclusive, sou VIP. Enfim, e aí foi assim, foi testando as coisas e fechei dessa E forma. você acha que essa modalidade de atendimento domiciliar, ela está moldando a medicina veterinária, está transformando? E ela pode ser, agora uma dúvida minha, nem está no nosso script, mas estou acrescentando. Tá. Você acha que dá para intercalar você fazer uma consulta de telemedicina com uma consulta domiciliar? Você pode casar esses dois? Sim. Então, primeiro ponto, a questão da telemedicina. Segundo o conselho, a gente pode fazer telemedicina, está regulamentado para a gente, desde que a gente já tenha feito um primeiro atendimento prévio desse paciente. Então, já fui na sua casa, não vou estar com roteiro na sua casa, vou estar enrolada porque vou estar na coordenação, vou estar em outro lugar. Eu consigo te dar um suporte,
Normalmente eu faço pelo WhatsApp mesmo, eu vou perguntando as coisas e vou decidindo e acabo fazendo receita digital e enviando para o cliente. Então, essa modalidade é possível e ficar intercalando essas coisas. Eu, particularmente, acho que a consulta presencial jamais vai ser substituída, né? Mas Nossa. tem muitas situações, por exemplo, tem muitos cachorros que vão para outros estados e outros países que eu continuo acompanhando, Sim, entendeu? Porque não verdade. tem aquela confiança ainda, né? E aí até vai e fala assim: o que, que você acha desses exames aqui? E aí eu passo a ser uma segunda opinião também. Então, isso acontece com frequência com relação à telemedicina. E com relação a o domicílio estar moldando, tem bastante coisa para falar. O primeiro ponto é que o atendimento domiciliar ele não é bem visto pela classe veterinária de forma geral, tá? O atendimento domiciliar muitas vezes é como se fosse um coitadismo, assim, do tipo, ai, coitada, ela só faz domicílio, sabe? Hum. E tem alguns clientes também que pensam isso. Inclusive, assim, quando eu passei a fazer, sei lá, 90% da minha rotina de domicílio, as pessoas me ofereciam empregos. Ah, Então, o filho da minha prima tem uma veterinária, você não quer trabalhar lá, não? Aí eu falei assim, não, mas eu não quero, eu tô super bem assim, entendeu? De não ter um bairro, entendeu? Eu consigo abranger vários bairros ao mesmo tempo. E aí as pessoas acham que é como se tivesse uma certa pena, entendeu? sim. E aí É isso é uma muito construção de interessante. uma modalidade, né? É Exatamente. construir essa, esse outro braço, que é o atendimento, e Sim, entender que ele é uma modalidade, isso. né? E dentro da própria classe mesmo, até a questão, muitas vezes, da indústria em si, de falar assim, não, ela só faz domicílio, ela só faz domicílio, como se fosse realmente uma coisa menor. Então, eu acho muito importante a gente falar aqui, Sim, que isso é uma bandeira minha, entendeu? sim, Porque como eu já faço isso há muitos anos, eu valorizo muito o atendimento domiciliar. Sei que ele tem as suas restrições, mas é um ótimo empreendimento, assim. sim. É o carro-chefe da minha vida. Então, eu levanto essa bandeira. E eu acho que molda a medicina veterinária pelo fator da família multiespécie, né? Porque você tinha antigamente o cachorro do quintal, o cachorro que comia angu com bofe, que vivia até os 7, 8 anos e vinha a óbito, e você tem agora o filhinho de 15 anos daquela senhorinha que o filho não liga, mas que o cachorro está sempre ali do lado. Então, isso te traz uma responsabilidade, né? E o atendimento domiciliar, ele tem essa coisa aconchegante. Ela tem uma coisa que eu acho que a medicina e a veterinária estão perdendo, que é o médico de família. Que é É conhecer verdade. as pessoas da casa, conhecer as histórias de vida daquela casa ali. E eu acho que isso molda muito. Porque a partir do momento que a gente quer uma coisa mais chegada e mais juntinho de si, o atendimento domiciliar ele vem para abraçar essas pessoas, entendeu? E eu acho que funciona também, se a gente for pensar, já tem na medicina humana, que é o que você falou, tem as clínicas, os hospitais e tem os médicos de família. Sim, Então já ficou claro para as pessoas que existem esses três tipos de atendimento, sim, que está caminhando também na veterinária, que é os hospitais, as clínicas e o atendimento domiciliar. sim, Então é importante que tanto os, os médicos veterinários conheçam, quanto os consumidores, né, os clientes, os proprietários, conheçam que existem essas três frentes sim. que você pode ter o atendimento do médico veterinário, Sim, né? sim. E a própria classe em si, o estudante hoje de veterinária, ele já quer sair especializado, né? A gente vê essa certa tendência, isso é uma coisa que me preocupa, porque é importante, independente da sua especialidade, você pode ser um ótimo oftalmo, mas se você não souber clínica, isso não vai adiantar muita coisa, vai te faltar algo. Então, essa coisa da clínica geral é uma coisa também que é uma bandeira minha, é muito importante que você saiba de focinho até o rabo, para depois você ir Se para alguma especializar. parte, né? E mesmo assim, eu não consigo escolher. Eu sou clínica geral pro resto da vida, entendeu? Eu já aceitei isso. Não, eu gosto de tudo, entendeu? Eu gosto dessa mistura. Eu gosto de atender pele, aí depois eu atendo um renal. Então, isso para mim já é da minha rotina já.
E é bom também, tem aqueles que gostam mais de uma frente, né, e escolhem suas especialidades, e tem o clínico que gosta um pouco de tudo Sim. e consegue atender todo mundo, e tem essa prática da vivência. E eu lembrei que você está falando do clínico, eu vejo muito Desculpa. clínico como um maestro, Hum. porque muitas vezes a pessoa tem vários especialistas. O pugzinho tem o oftalmo, tem o dermato, tem o cardio, mas quem é a pessoa que orienta do tipo para falar assim: olha, agora acho que está na hora de você ir no cardio, olha, agora acho que tem que ir no endócrino. Então, assim, esse direcionamento é feito pelo clínico geral. É, Então, isso é muito importante, foi um é, ponto muito importante, que sim, esse primeiro atendimento que o clínico vai fazer, vai direcionar para as especialidades de acordo com o que ele está avaliando ali. sim. E nesse universo que a gente está falando de uma modalidade dentro da veterinária, de ser uma metodologia de trabalho, agora a gente vai falar um pouco sobre essa parte de empreender dentro da veterinária. Porque a partir do momento que você escolheu atender em domicílio, você está empreendendo, né? Você é uma empreendedora, Sim. você está direcionando a sua empresa, os seus horários, as suas coisas. Então, assim, dentro da veterinária, assim, como que você enxerga esse empreendedorismo no atendimento domiciliar? É, eu vejo como uma inovação mesmo, né. Assim, o atendimento domiciliar ele sempre existiu, Sim. né, mas a gente busca fazer dentro do atendimento domiciliar, serviços, né. Por exemplo, a questão da documentação internacional, de fazer esse serviço de todos os papéis para o cliente. O serviço da rotina pediátrica, de você levar uma experiência para o cliente. O serviço que eu já fiz também de fazer palestra em condomínio, para que tem vários pacientes naquele condomínio, aí eu marco de fazer uma palestra de cuidados, e aí as Ah, outras isso é pessoas legal. passam a me conhecer naquele condomínio que eu já vou, inclusive. Então, eu fui pensando, né, na pandemia também eu criei o Vet Sitter, que eu botei um nome, Uhum. que eram aqueles senhores que não queriam nem levar para fazer exame, cirurgia, não queriam levar para nada, e aí eu levava para eles, e aí depois eu devolvia na caixinha de transporte. Então fui criando, serviços dentro do meu serviço, para poder aumentar esse leque como um todo, entendeu. Então acho que isso é super empreendedor. Com certeza, é você pensar como você vai agregar valor, como que você Isso, aumenta o seu ticket, o que que você isso. pode melhorar, porque, o empreendedor ele vem com o conceito de resolver uma dor, né, Isso. resolver um problema. Então o fato de estar, atendendo a senhoras, né, pessoas que não têm tempo, você está resolvendo um problema. E Isso. você acrescentar outros serviços que você vai facilitar, é tudo dentro do empreendedorismo, é isso que gira, né, que movimenta. E dentro dessa parte de empreendedorismo, quais são os principais desafios que você enxerga, assim, como empreendedor, como ter seu próprio negócio, gestora do seu, né, dinheiro ali que você está recebendo das consultas, qual é o principal desafio nessa nessas no atendimento, no que você escolheu para empreender? O desafio é não saber nada. Porque, mais uma vez, a faculdade não ensina nada disso para você, e eu tive que aprender aos poucos. Então, eh, eu tive que abrir meu HD para começar a estudar um pouco sobre isso. Inclusive, conversando com o Diogo, que é do CRMV, né, ele me falou muito sobre os investimentos, sobre, a previdência privada eu já tinha. Então, assim, de pensar, assim, no futuro, porque como a gente é autônomo, o que que vai acontecer quando a gente parar? O que que acontece quando a gente fica doente? Então essas são as principais dores, então é se preparar para um futuro, né. E eu vejo muito atendimento domiciliar, outra vez eu comparei com comissária de bordo, assim, você não vê uma comissária de bordo é muito difícil, de 60 anos, É você verdade. vê pessoas mais novas. Então, assim, eu fico pensando, eu com 60 anos, será que eu vou estar com uma mochila de quase 10 quilos nas minhas costas, subindo e descendo ladeira por aí? Então, eu não sei. Então, eu quero me preparar,
né, e trabalhar ao máximo também isso, porque eu acho que tem um certo limite. Sim. Tem até um certo momento que eu vou conseguir fazer isso. E aí, para isso, eu preciso me preparar. E aí, eu passei a estudar um pouco. Eu não consigo estudar muito, porque eu faço muita coisa ao mesmo Sim. tempo, mas eu tenho que saber o mínimo para conseguir me virar. E aí é muita conversa também com outros colegas e outras pessoas que têm essa mesma cabeça, né? Porque eu vejo muito isso dentro da veterinária. Os veterinários que não, eles ficam ali no só consultório casa, não tem vida, e aí não pensam nisso, e estão com 90 anos ainda trabalhando. Então, isso é uma coisa que eu realmente eu não pretendo. Eu acho que essa parte de empreendedorismo, ela é uma deficiência da área inteira da saúde. Sim, Então, eu falo por mim também. Eu acho que nenhuma faculdade de área da saúde fala e prepara o profissional para ter o seu negócio, para gerir o seu negócio, para ter, gerir dinheiro. Isso foi uma dificuldade que eu também enfrentei e que eu acho que é uma deficiência dentro da área da saúde, sabe? E eu acho que hoje, crescendo um movimento, falando mais sobre empreendedorismo, eu aconselho a você que quer começar, a primeira coisa é estudar sobre finanças. sim. Então, entenda como vai ser o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como que você. Separar PJ de PF. Exatamente. Sim, Abrir uma empresa sim. para ser a sua empresa, para você separar o dinheiro, Isso. o que que é da empresa, o que que vai para casa, quanto que você vai retirar, o que você vai deixar, o que que você vai colocar como investimento numa previdência ou num seguro, o que quer que seja. Isso. Eu acho que o primeiro passo é entender de finanças Sim. e para que você, consiga ter uma boa gestão do seu dinheiro e consiga, ter o lucro desse atendimento. Sim, que as coisas começam a se misturar e aí você se embola, né, nas próprias coisas. E eu acho que dentro da área da saúde existe um certo mito da gente chegar e dizer que a gente é empreendedor. Existe um receio do tipo, ah, tá mercenário. Eu não sei, assim, eu tenho uma certa É, impressão, né, de. Mas é isso, ou a gente é empregado, ou a gente é empresário. Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo quebrar essas barreiras. sim, Hoje eu sou muito mais empreendedora do que farmacêutica, isso eu tenho certeza. E eu gosto muito mais dessa parte do negócio, de cliente, do que a parte em si farmacêutica. Eu gosto, continuo estudando, mas eu gosto muito mais da parte de negócio. sim, E eu, quando a gente abriu a empresa, a minha primeira dificuldade foi essa, assim, eu não sei gerir dinheiro, eu não sei. E aí eu fui estudar sobre negócio, sobre gestão, e acabei gostando muito. isso. Mas é difícil, É. mas é o primeiro passo. E eu acho que a gente tem que falar, vai, faz, vai dar certo, conversa com quem já fez, para que a gente possa crescer esse movimento, É, sabe? o pensamento é o mesmo de qualquer coisa de saúde que você faça. É a evolução constante, é investir em curso, atualização, congresso, simpósio, tudo que você puder estar presente, isso daí já vai te abrindo porta, porque foi isso que aconteceu com a minha trajetória, assim. Sim. E hoje inspirar outras mulheres, outras pessoas Isso. que queiram abrir seu negócio, investir, que queira começar de repente metade, metade, até que queira abrir uma clínica. Acho que qualquer área que você vá, você precisa entender dessa parte de pessoas, de dinheiro e de negócio. Então, isso, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com dinheiro, você tem um negócio para gerir, você precisa ter ideias, porque as coisas mudam o tempo inteiro. E acho que esse é o primeiro passo, mas é um passo inspirador. Então, se você quer começar, depois a gente vai deixar no final o arroba da Vivian, se você quiser perguntar, conversar com ela, para que você comece. A gente está aqui, essa troca é justamente para que as pessoas que queiram começar tenham coragem, que quem quer ter em casa, né, o proprietário que tire suas dúvidas para que consiga ter esse serviço. Eu acho que essa é a parte mais legal da troca, né, que a gente tem aqui. E dentro da parte de negócios, de empreendedorismo, quais são os maiores erros que os veterinários empreendedores eles já cometeram, ou que você já cometeu e que você quer passar de dica para quem não faça? É,
Os principais erros é sempre, no início eu queria ser onipresente, sempre dizer sim, eu aceitava tudo, e na verdade quando você fala muito sim para você mesmo, sim para os outros, você está dizendo não para você mesma. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi também, a, a, a longas penas, assim. Então hoje em dia eu pesaria um pouco melhor isso, de escolhas, né? E eu acho que o principal erro do veterinário é esse, achar que o veterinário não é um empreendedor, de achar que ele só precisa saber muito de técnica, mas ele não tem nenhuma inteligência emocional, de é, ele não sabe falar sobre outro assunto, né? Eu acho que a gente tem uma certa tendência a ser totalmente workaholic, então a gente fica naquilo de trabalho, 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 e aí chega uma época que a sensação é de enxugar gelo mesmo. Então esse eu acho que é o principal ponto. O veterinário ele não sabe nada disso. Ele só reproduz aquilo ali, ele muitas vezes é muito bom tecnicamente, mas todo o resto, todas as outras é, os segmentos da vida dele, ele não dá conta daquilo. Porque precisa estar o tempo inteiro trabalhando e não consegue, Isso, desenvolver. isso é uma vantagem do atendimento domiciliar, porque Sim. enquanto o veterinário está ali 12 horas numa clínica, eu muitas vezes em 2 ou 3 casas que eu vou, eu já peguei o mesmo valor. Então, isso é uma coisa também que me fez repensar, né? Como eu tenho também uma filha de 10 anos, eu tinha uns horários assim de ter que, leva para a escola, leva para o curso de inglês. Então, eu tive que me adaptar, né? Aproveitar que eu sou autônoma e me moldar a isso. Então, como que eu faria para ter, enquanto ela estivesse na escola, eu conseguir trabalhar? Então, o atendimento domiciliar me possibilitou isso, de eu escolher os horários também. É, tem esse, né, às vezes você tem um filho, não tem com quem deixar, ou então tem aquele horário restrito, te possibilita encaixar dentro daquele horário, estar perto de casa, qualquer Isso. coisa poder resolver. Almoço em casa. Almoço, Isso. tem, acho que todas as áreas têm suas vantagens, suas desvantagens, Sim. mas dentro do seu contexto de vida, você precisa avaliar o que, que se encaixa melhor e nisso que você falou, eu consegui encaixar o atendimento, Isso. funcionou, eu fui melhorando meus E isso é serviços. uma coisa que me lembrou. Muitos veterinários falam para mim que eles odeiam fazer domicílio. E isso é essencial. Não adianta você querer forçar a barra, entendeu? E é isso, tem espaço para todo mundo, Sim. né? Por enquanto, tem muita faculdade de veterinária no Brasil. A gente nem vai tocar nesse assunto aqui, porque é um vespeiro. Mas existe o que a gente chama de flow, né? Sim. E aí, o flow é quando você faz uma coisa que você gosta tanto que você não sente o tempo passando, né? E aí, quando você descobre qual é o seu flow, você não quer largar aquilo. O Sim. flow é o atendimento domiciliar na minha vida, assim, entendeu? Então, o veterinário ele tem que descobrir aquilo que brilha os olhinhos dele. Não adianta ele querer forçar a barra porque eu estou dizendo aqui que é lucrativo, que é isso, que é aquilo. Não adianta, se ele não fizer aquilo com um brilho nos olhos, não vai adiantar muita coisa, É não vai dar verdade, certo. é verdade. E falando dessa parte de negócio, você acha importante, independente da área, independente de como você trabalhar a sua rede social, assim, tá trabalhando? Isso é uma coisa também que o pessoal me chama muito de blogueira, né? Hum, Blogueira e tal. O que que acontece? Eu acho essencial, tá? Eu desde de criança e adolescente eu já gravava vídeo, eu sempre fui muito digital. Eu tenho uma facilidade com o digital absurda. Eu sou extremamente tímida, introvertida. Mas com câmera e com pessoas que eu já conheço, eu sou muito tranquila. Então, isso é uma coisa que eu me sinto bem também. Então, eu não tenho problema em gravar vídeo, em fazer conteúdo, fazer dancinha. Isso não é um problema para mim, sabe? Eu não. Não é uma questão para muitos veterinários também, né? Não vou ficar fazendo dancinha. Se você se sente bem, eu não sim, vejo problema algum. Enfim, eu acho muito importante movimentar a rede social e eu acho ainda mais importante para atendimento domiciliar, porque quando você está passando na rua, você está vendo o hospital aberto, você está vendo a clínica aberta. E o veterinário de domicílio?
como ele é visto, como ele é lembrado. Então, a cada casa que eu vou, eu peço autorização, eu tiro foto dos bichinhos, marco o bairro, falo o que eu fiz no bichinho. Então, muitas vezes a pessoa descobre que eu microchipo dessa forma, que eu faço uma vacina específica por causa disso. E as pessoas acabam acompanhando como se fosse uma novela mesmo. Então, tem o fã-clube dos cachorros, né? Quando aparece um cachorro, eu já sei quem é que vai reagir àquele story ali, né? E aí, quando eu deixo de colocar, ou quando eu entro de férias, e aí eu paro, inclusive, a rede social, o pessoal fala, ai, que bom que você voltou, porque eu tava com saudade dos bichinhos que aparecem, e o pessoal elogia muito, né? E eu faço tudo de forma muito orgânica. Sim. Eu não... eu tenho problema de terceirizar essa parte ainda digital, porque como eu gosto... Eu acho que ainda eu não vou conseguir deixar do meu jeito, entendeu? Eu tô tentando quebrar isso, mas eu vou tudo muito aos poucos. Então, da mesma forma que eu demorei para colocar uma secretária e agora ela já tá aí, daqui a pouco vai ser a rede social que eu vou tentar mexer, porque eu não consigo colocar o volume de coisas que eu deveria, vamos dizer assim. Mas quando eu coloco, eu quero que aquilo tenha uma relevância e eu quero que aquilo vá um pouco contra a maré. Então, quando tá muita gente falando para dar vermífugo 3 vezes por ano, eu vou fazer uma postagem dizendo que não necessariamente, que talvez você tenha que fazer um exame de fezes. E aí eu vou sempre trazendo essa pulga atrás da orelha, entendeu? Já que eu tô ali na rede social, eu quero trazer informação, né? E eu quero trazer questionamentos também. E acho que é uma dificuldade também pela falta de tempo, o veterinário Sim. conseguir gravar. Isso é um problema que eu também tenho. Eu preciso gravar, não consigo, eu gravo, não consigo botar para editar, Isso. mas para trabalhar a rede social precisa ter ali um roteiro, uma disciplina para você gravar, mesmo que você deixe gravado e vá editando e soltando, mas que é importante. Isso. E uma parte importante que eu acho, assim, do meu olhar, ter a rede social facilita para a empresa. Porque às vezes eu quero visitar esse veterinário, eu quero dar informação para ele, eu quero mostrar as novidades e não consigo achá-lo. Sim. Então a rede social, muitas vezes a gente entra em contato pelas redes sociais, às vezes eles entram em contato com a gente. Então, se você é veterinário domiciliar, quiser receber a visita, entre em contato lá no Instagram da Tudo de Vet, porque facilita na rede social, porque não tem onde procurar. Acho que tem alguns aplicativos agora, um ou outro que a gente consegue achar, fora isso eu não consigo. Então eu não consigo também levar informação, novidade, o que a gente tem para oferecer. E acho que a rede social também facilita nessa parte das empresas acharem vocês. Isso. E, assim, eu particularmente nos stories, eu faço uma coisa bem simples, porque muitas vezes indo de uma casa para outra, eu tô fazendo os stories já, no próprio Uber. O Uber é meu escritório. Então, assim, eu faço o mínimo possível, porque se eu tiver que fazer uma coisa muito complexa, eu vou deixar para depois, e aí é antes feito que perfeito para mim. Ah, sim, eu também E aí isso passei funciona muito nos a adotar. stories. E no feed eu dou uma segurada e faço umas coisinhas um pouquinho mais elaboradas quando dá. Eu passei a adotar isso também. Feita melhor do que Isso perfeita. aí. Eu levo pra tudo na vida, porque a gente faz tanta coisa e aí a gente começa a se culpar por isso também, então é isso. E emendando, né, já que praticamente os assuntos eles são entrelaçados e interligados, a gente falar um pouquinho, eu resolvi atender, o que eu preciso, eu resolvi ter uma consulta em casa, o que eu preciso fazer, eu resolvi empreender, o que eu preciso. Comecei a empreender, comecei a atender, como que eu faço essa autogestão? Assim, o que você acha que é importante nessa prática da veterinária, essa autogestão? Então, a gente, como a gente faz muita coisa, a gente tende a ser caótico. Então, primeiro ponto, não é porque é atendimento domiciliar que esse paciente não tem que ter uma ficha clínica. Isso, inclusive, é regulamentado, é obrigação nossa ter ficha clínica de cada paciente. Então, eu tenho um sistema, eu lanço tudo direitinho, anoto data de vacina para relembrar a vacina. Ah, isso é Tem legal.
por SMS, e agora a secretária está fazendo isso para mim Isso também, é ótimo. tá? A minha agenda do Google, que fica conectada com ela e comigo, e a gente vai atualizando, e eu coloco muita coisa, né? Eu já sigo há bastante tempo a Thaís da Vida Organizada, e aí agora eu comecei a fazer o curso dela, né? E aí eu tô pegando muita coisa do curso que eu tô fazendo. Então, separar o que é pessoal do que é profissional, com cores na minha agenda do Google. E eu prefiro agenda no celular, porque eu fico com o celular o tempo todo. Então, basicamente, ter uma ficha clínica, organizar as vacinas, organizar meu Google Agenda, né? E de autogestão é isso. Uma coisa que ainda tenho bastante dificuldade é de separar a vida profissional de pessoal. Isso é muito difícil. Por quê? Porque no início eu não coloquei limite. Então, hoje em dia, alguns, né, não são todos, mas eu tenho problema com alguns clientes que eles só vão mandar mensagem no sábado à noite, no domingo. Então, eu passei até por uma questão mesmo de terapia, de tudo, de colocar horários, né? O WhatsApp Business vai mandar mensagem. Permite isso hoje. Exatamente, para eu poder ter os meus momentos. Então, eu particularmente, até com essa coisa de coordenação, de pós-graduação e tudo, a gente colocou na pós-graduação o domingo de folga. Então, isso é a gente está forçando a barra, porque como eu te falei, a gente é workaholic, a classe trabalha demais. Então, a gente tem que forçar a barra, né? E aí, no domingo, é o dia que realmente, assim, é família, né? A questão está sendo desligar mesmo, porque mesmo que eu não responda, a notificação tá aparecendo ali para mim. Então, ainda estou trabalhando isso. Deu uma olhadinha e fica, É, ai meu Deus, tem que responder, ai não exatamente. Aí respondi. pronto, já ficou na minha cabeça. Então, eu tô trabalhando isso, né? Porque sou um ser humano. Eu já pensei nisso tudo. Eu já pensei assim: se eu me exaurir dessa forma, eu vou ter um piripaque. Sim. E aí a pessoa vai na esquina e vai arranjar outro veterinário para começar a atender ela. Então, assim, quem perde, né? Sou eu e a minha família. Então, eu comecei a pensar nessas coisas também para tentar, mas esse equilíbrio é muito difícil. Hoje eu tenho notado um movimento de diversas áreas, porque eu percebo que tem algumas áreas de negócio, outras da saúde, que tem esse perfil, né, de esgotamento Sim. e um movimento para desmistificar o seu tempo de lazer, né. Tinha gente que tinha eu tinha esse problema, Sim, eu também. eu tinha problema de colocar meu tempo de lazer. Sim, Porque eu ficava pensando: "Ah, vai achar que eu não trabalho, vai achar que eu não faço nada, que eu não estou preocupado". E hoje eu também comecei a tratar isso em mim, que é uhum, desmistificar o meu tempo de lazer. Sim, eu tenho tempo de lazer. Sim, eu trabalho muito, mas eu tenho meu momento. Eu tenho o meu momento que eu vou viajar, eu tenho o meu momento que eu estou com a minha família, eu tenho meu momento e tudo bem, e tudo bem. Então acho que esse desmistificar isso sim, tá sendo bom para todo mundo, sabe, para os profissionais, para os clientes entenderem, né, da mesma forma que você é um cliente, tem sua vida, quer seu descanso, o médico veterinário também tem sua vida, seu descanso, todos os profissionais em si. isso. Então essa parada é importante para todo Para mundo. eu ser uma profissional melhor, né, e eu sem descanso, sem férias, sem um domingo de folga, eu não vou conseguir dar o meu melhor, né. E aí quando eu passei a entender isso, eu passei a tirar 15 dias de férias, porque menos do que isso eu percebia que não adiantava. Quando eu estava começando a desligar, já estava na hora de voltar. Então a gente demora muito, né. O veterinário, ele acorda às vezes 3 horas da manhã pensando no cachorro que ele atendeu, entendeu. E Sim. aí o quanto custa isso, né. Então, assim, Na saúde, né. exatamente. Então tem sido uma preocupação, né, a questão do burnout, da exaustão. Então, hoje em dia, a gente está falando bastante sobre isso e, tentando, deixar de ser onipresente, tentar deixar de ser a super mulher, porque o que eu procuro fazer eu estou tentando agora, além da imposição dos limites, é também ensinar meu cliente. Então, assim, num sábado à noite,
você pode até mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum. Você vai receber a mensagem automática com os locais de emergência e você pode se direcionar para uma emergência. Sim, Ou, se não for o caso, eu vou responder no dia seguinte, no horário comercial que seja, entendeu? Então, eu tô nessa etapa de transição, dos clientes entenderem que eu tenho uma vida e que em alguns momentos eu não vou existir e que eles têm que saber o que que eles têm que fazer. sim. E isso é um processo de educação mesmo, é um Educação. trabalho trabalho de formiguinha, de educação e de todos os profissionais, né? De todas as áreas e de todos os profissionais para que todo mundo consiga entender o time de descanso de cada um. Sim, Acho que a gente demorou a entender isso. demoramos. Eu acho que E é geracional, né? eu acho que de uma geração que demorou a entender que descanso é bem-vindo, é Isso. produtivo, é criativo. Eu tive um momento que eu tive aquela ansiedade, eu esqueci o nome, que era você achava que se eu deixasse de Missing out, né? que FOMO, isso. FOMO. Fear of missing out. Eu já tinha feito para mais de 15 cursos e eu ficava com aquilo, eu ficava, passando mal se eu não fosse. É, Eu já tinha ido para eu vários também, lugares. Daí eu fiquei obesa mental, né, assim, aquela obesidade mental, de tanta informação que eu tinha e não dava conta. sim, E aí eu entendi que eu precisava parar, isso. e parei, escolhi os que fui no próximo, nesse próximo ano eu só vou nesses aqui. Mas eu tive muita dificuldade nesse processo. E eu falava: "Não, tem um curso ali, mas se eu não for, eu vou perder essa informação". Sim, E as pessoas falam para mim: "Mas é o mesmo tema, você acabou de fazer, não é possível que tem uma novidade, tão novidade assim, que você vai aham, perder". E eu fui entendendo, acho que a gente está começando a entender, a gente demorou, mas a gente demorou. está começando a entender esse processo, que esse processo é muito importante. Sim. E dentro dessa parte, assim, eh, falando um pouco sobre a autogestão, a gente falou desse equilíbrio, um pouco da vida profissional, da vida pessoal. E dentro do que você entende como necessidade de estudo, quais são as habilidades que esse profissional ele precisa ter nessa autogestão para ele lidar com essas situações de estresse, de pressão? Não focar só na veterinária, isso foi também uma coisa que eu, como recém-formada, eu ficava muito ali no só na parte técnica e o restante, né, ali a inteligência emocional, lidar com o cliente, isso eu era ruim, assim. E aí, com o tempo mesmo, com esse manejo de consultório, porque no início eu trabalhava no intensivismo, então eu ficava fechadinha lá na sala do plantão com os bichos e lidava muito pouco com as pessoas. Eu ainda tinha aquela coisa dentro de mim de que, eu fiz veterinário porque eu gosto de bicho, não gosto de gente. Hum. Só que isso é um maior absurdo, inclusive se você é recém-formado, né? Você que está fazendo veterinário, se você ainda tem isso na sua cabeça, eu sinto te informar que você vai se decepcionar um pouco bastante. Mas, enfim, não focar só na veterinária, abre o seu leque, entendeu? Vai fazer outras coisas, né? Vai entender um pouquinho sobre investimento, um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre inteligência emocional, Sim. né? Vai fazer terapia, vai fazer exercício. Abre o seu leque de coisas, não fica só ali na veterinária, que isso foi uma coisa que eu fiz. Sim. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que você falou basicamente sobre esses conselhos que você daria, para os veterinários que desejam melhorar a sua autogestão e a sua eficácia no trabalho. Sim. Descanso, né? Atividade física, terapia, eu acho que é obrigatório, assim. Hoje em dia eu não me vejo mais sem terapia, eu preciso dividir isso com alguém. É, e é isso, assim, a parte da espiritualidade como um todo, né? Não necessariamente ser uma religião, mas você acreditar em algo maior também, isso tudo faz parte É, dessas da parte possibilidades. da eficácia, o que melhorou, funcionou, assim, para mim, foi realmente fazer a minha agenda no domingo. Sim, então, isso é uma coisa do curso, né? A gente eu faço na segunda-feira de manhã o planejamento semanal, que Hum. aí eu vou ver minha semana inteira, mesmo que a secretária tenha gravado as coisas e tal, eu
eu vejo, né, para ver se está tudo correto. Às vezes eu vejo que eu tenho que comprar alguma vacina, algum insumo, e aí eu já estou preparada para aquilo. E tenho planejamento mensal também. E aí, uma vez por mês, eu revejo todo aquele mês ali. E tenho o planejamento trimestral e o semestral e o anual. Então, mas o semestral e o anual ainda não cheguei lá. É, eu Mas o também. semanal e o mensal eu estou fazendo já. Tá, e ajudou muita coisa mesmo. Se eu não fizer meu planejamento, se eu não olhar a minha semana, eu fico louca, Sim, porque eu tenho lá todos os horários, as coisas que eu preciso fazer, então sempre no domingo à noite eu tiro para olhar tudo, ver o que que eu tenho, qual o espaço que eu tenho, se precisar marcar uma reunião, se precisar fazer isso, alguma coisa, e isso ajuda muito a melhorar a gestão do tempo, isso. a gestão do tempo. Eu passei a fazer e é maravilhoso. E agora a gente vai para um quadro que é um quadro que a gente colocou como mito ou verdade, que a gente vai. São perguntas, nós escolhemos 2 perguntas para saber se é mito ou verdade. Então vamos lá. O atendimento domiciliar veterinário é apenas para emergências? Mito ou verdade? Totalmente mito. Exatamente ao contrário. A gente não consegue fazer o atendimento de emergência. E aí a gente vai ter que ir um pouquinho para o conceito, né? O que que é emergência? É uma coisa que tem que ser tratada nas próximas horas. Então vamos supor que eu esteja atendendo no Leblon e o paciente da Penha esteja passando mal. Ainda não inventaram teletransporte, Uhum. então não tenho como chegar lá. Então, realmente, atendimento de emergência é muito difícil fazer. A urgência que você tem que atender ali nas próximas 12 horas, às vezes eu até consigo. Já aconteceu de eu estar no bairro e aí o bicho está passando mal e aí eu realmente consigo encaixar e acabar atrasando os outros. Isso já aconteceu com uma certa frequência. Mas dependendo do que a pessoa vai falar nessa triagem do WhatsApp, muitas vezes eu vou direcionar para uma clínica de suporte e de apoio, porque eu não Que está mais consigo. próxima. É. O outro a gente já falou, mas eu quero reforçar que o atendimento domiciliar é mais caro do que o atendimento em clínicas veterinárias? Mito ou verdade? Verdade. Assim, deveria ser verdade. Eu espero que a maioria esteja fazendo, por conta dessa questão que a gente já conversou, da comodidade, da praticidade, né? Da pessoa não ter que gastar gasolina, não ter que gastar com estacionamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora desse serviço ser cobrado. E agora a gente está caminhando para o final e a gente tem um quadro que ele chama Bate e Volta. E nesse quadro a gente apresenta para quem está assistindo um pouco da pessoa por trás do médico veterinário, né? O que a gente estava conversando sobre a vida, sobre as pausas. É importante saber que por trás de todo médico veterinário existe uma pessoa. Sim. E agora esse quadro é para a gente saber um pouquinho sobre você, Vivian, a pessoa da Vivian. O que que você gosta? Qual é a sua comida preferida? É japonês. A japonês está ganhando de lavada aqui. Eu como de tudo, né, minha mãe é nutricionista, então, assim, desde rabada a japonês, o que você colocar, inclusive jiló, eu tô comendo, né, como bem. Eu também Eu adoro. tô Eu sou mas mas só frito. o Desculpa, japonês gente. é o japonês é um problema. Assim, foi a minha avó que me levava lá na Praça Sãs Penha para comer e dali foi um caminho meio sem volta, sabe. Então, é um vício. E você tem algum esporte preferido ou alguma prática de exercício que você goste, mas te faça muito bem? Então, eu gosto muito de natação, mas eu tenho um problema sério, porque eu até voltei a fazer quando adulta, só que quando eu saía da aula, eu saía com muita fome. E aí não estava adiantando muito, sabe? Então, assim, eu gosto muito de coisas dentro d'água, eu adoro piscina, praia, essas coisas, mas o que eu tenho feito agora de exercício físico é academia. Então, eu faço zumba, né, aeróbico e musculação. Então eu virei ratinha de academia mesmo, assim, fez muito bem para minha cabeça, inclusive. Ah, isso é ótimo. E tem um lugar que você foi ou que você quer ir, que é uma meta sua de vida, que você queira visitar?
Olha, eu tô querendo ir pra Disney com a minha filha, porque na minha época dos 15 anos eu optei por ter festa de 15 anos, eu não quis ir pra Disney, então eu nunca fui. E agora ela já tá com uma idade legal de Legal, levá-la, é. né? E além disso, a Europa toda, que eu sou louca da Europa, tá? Amo. A minha comadre mora em Paris, então ano passado, inclusive essa data, eu tava por lá, né, no batizado do meu afilhado, e foi incrível a viagem, né? Foi uma viagem que eu fiz sozinha, inclusive, foi muito legal. E aí a Europa como um todo, eu quero conhecer, né? Só conheço a França mesmo e levar minha filha na Disney. E vai conseguir. Vou, É. com certeza. E eu queria agradecer. Esse episódio foi um episódio que a gente falou sobre 3 temas muito importantes, assuntos muito relevantes. Acho que esclarecemos muitas dúvidas que a gente recebeu, que a gente colocou aqui, que eu te perguntei. Muito conhecimento, muita preparação para quem está entrando. Espero que encoraje pessoas a começar seus negócios, a ter os seus empreendimentos. Eu espero que você tenha gostado. Gostei. E aí, para quem quer te achar, quer agendar uma consulta com você, fala com eles aonde eles te acham e como eles te acham. Então, no meu Instagram tem o link na bio, tá? Que vai direcionar direto para o WhatsApp. Vocês vão ser atendidos lá pela secretária e depois vai acabar caindo para mim também, tá bom? E tem um vídeo também no feed que eu fixei lá, que é explicando como é que funciona o atendimento domiciliar, o passo a passo. Então, ele tá fixado lá para poder facilitar o trabalho aí de vocês. Vai estar escrito no vídeo, mas passa para eles o seu arroba. Meu arroba é Vivian Lage com G, Medvet. Então, se você quiser marcar uma consulta domiciliar, entra lá no Instagram, clica no link que vai cair na pessoa responsável por organizar os atendimentos da doutora Vivian. E eu queria te agradecer, foi um episódio muito leve. Eu adoro gravar, eu aprendo muito com todo mundo que vem aqui. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Gostei. Tô nervosa, né? Porque eu sou introvertida. Mas deu foi tudo certo, certo. é Deu tudo certo. leve. Foi Nem ótimo. pareceu. Ah, Então, eu ótimo. tenho essa característica, eu dou aquela segurada, mas foi ótimo, deu para esclarecer bastante coisa e eu quero te agradecer pela oportunidade de poder falar aqui com você. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês, espero que vocês gostem. Se você ainda não segue a gente lá no YouTube, já segue a gente, clica no sininho para receber todos os episódios. Tem uma sequência muito legal que você pode acompanhar e tirar suas dúvidas. Então, muito obrigada a todos vocês.